Olá! Sejam bem-vindos a mais um programa do Aprender e Estudar em Casa. Sou a professora Isolina Martins Spínola e vamos estar hoje juntos na aula de Biologia do 12º ano de escolaridade. Antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de deixar uma dica para colocarem em prática durante esta semana. Por que não praticar uma alimentação saudável e equilibrada? E que tal evitar alimentos doces e gordurosos, lavar as mãos antes de comer e beber muita água, etc. e etc. Já agora, aproveitem, façam uma pesquisa sobre a gastronomia cabo-verdiana. De certeza que hão de descobrir as maravilhas da nossa gastronomia. A aula de hoje tem como sumário teorias interpretativas da origem e diversidade das espécies, fixismo e evolucionismo. Continuação. Hoje, nós vamos estudar a diversidade das espécies segundo as perspectivas evolucionistas. Na aula anterior, estudamos as teorias fixistas, que admitem que as espécies são fixas e imutáveis, que no mundo igualmente estático surgiam independentemente uma das outras. A nossa aula tem como objetivos compreender o conceito de evolução e evolucionismo, conhecer os mecanismos da evolução segundo Lamarck ou então Lamarckismo. Como é que se explica a teoria evolucionistas da origem e a diversidade das espécies na perspectiva dos evolucionistas? Mas antes disso, vamos entender o conceito de evolução na biologia. O conceito da evolução na biologia pode ser entendida ou corresponde a variação contínua da diversidade e da adaptação das populações dos seres vivos ao longo do tempo. Este conceito pressupõe variação, pressupõe mudança. Ao contrário das teorias fixistas, que eu já disse o que é que admitem, não é? Quem é que se lembra? Portanto, as teorias fixistas admitem que as espécies são imutáveis. Assim, a teoria evolucionista é a teoria que admite que as espécies se alteram de forma lenta e progressiva ao longo do tempo, originando outras espécies, não é? Então, as espécies originam outras espécies. Como eu disse na revisão, no resumo da aula daquilo que vai ser a aula de hoje, nós vamos estudar as perspectivas lamarquistas, não é? Como sendo uma das perspectivas ou um dos mecanismos que explica o processo da evolução. Mas antes de mais, é importante conhecermos os factos que contribuíram para a transição do fixismo para o evolucionismo. Se bem se lembram, na aula anterior, nós estudamos as teorias fixistas e vimos que as teorias fixistas, no contexto vigente, influenciaram várias áreas de conhecimento e vários cientistas e filósofos. Curiosamente, que são os próprios fixistas que começam a fornecer os primeiros factos para esta transição. Nomeadamente quem? Carlos Linneu. Carlos Linneu foi um naturalista que catalogava as espécies. Ele próprio admitiu que o autor da natureza permitiu, em certos casos, a variação da aparência externa
mas sem passar de uma espécie para outra. Outro facto que contribuiu para essa transição foi a descoberta de fósseis. Os fósseis são restos de seres vivos, restos ou vestígios, que ficaram preservados nas rochas. Segundo este facto, os fósseis revelaram o testemunho da vida passada que não surgem na atualidade. Então, este dado constitui uma contra-evidência de grande importância para abalar o fixismo, que defende a imutabilidade das espécies. Também, grandes mudanças que ocorreram ao nível do conhecimento científico mostraram um mundo não estático, ao contrário daquilo que se pensava. Este tema vamos desenvolver, quer dizer, vocês vão desenvolver em casa num trabalho de pesquisa que mais à frente eu vou explicar. Então, essa transição ocorreu, não é? E surgem dois mecanismos para explicar o processo da evolução das espécies. O lamarckismo, que foi proposta por Jean-Baptiste de Lamarck, que foi professor no Museu da História Natural em Paris. E outro mecanismo é o darwinismo, proposta por Charles Darwin, autor da célebre obra A Origem das Espécies. Hoje, como nós já dissemos, vamos estudar o lamarckismo, ou seja, o processo da evolução explicada pelas teorias de Lamarck. Então, em que consiste o lamarckismo? Lamarck, ao comparar fósseis com espécies atuais, ele descobriu o que pareciam ser linhas de descendência. Cada linha representada por uma série de fósseis antigos e recentes que levariam à espécie atual. Não é? E como é que ele explicou essas observações? Ele explicou essas observações dizendo que a diversidade específica ocorre através de dois princípios ou leis. Lei do uso e do desuso e lei da herança dos caracteres adquiridos. De seguida, vamos juntos, não é? Vamos compreender melhor os princípios das teorias lamarckistas. De seguida, nós vamos analisar duas situações que vai nos permitir compreender melhor as leis lamarckistas. Vamos observar as imagens da figura. O que é que observam? Observam uma serpente ou uma cobra e, ao lado, observam o seu esqueleto. Mas, na imagem do esqueleto, nós temos um pequeno detalhe que nos chama a atenção, né? Aqui, observamos ossos de membros posteriores rudimentares, não é? Então, com base na teoria de Lamarck, procura explicar o desaparecimento dos membros nas cobras ou nas serpentes. Vamos pensar um bocadinho. Ok. Segundo Lamarck, os membros das serpentes constituíam uma dificuldade na movimentação através da vegetação densa. Okay? E, como não eram utilizados, foram-se atrofiando até o desaparecimento total.
Sendo assim, segundo a lei do uso e do desuso, a necessidade de um órgão em determinado ambiente cria esse órgão e a função modifica-o. Isto é, a função faz o órgão. Isso é a mesma coisa que dizer, se um órgão é muito utilizado, desenvolve-se, tornando-se mais forte e de maior tamanho. Se, pelo contrário, esse órgão não se usa, degenera e atrofia, que foi o que aconteceu com os membros da serpente. Compreenderam? Interessante, né? Sendo essa característica adquirida, essa característica na perspectiva de Lamarck é transmitida aos seus descendentes. Entenderam? Ok. Na imagem que se segue, nós vamos compreender qual é a importância ou o papel do meio ou ambiente no processo da evolução. E juntos vamos interpretar aqui a imagem. O que é que observam? Duas espécies de aves, não é? E agora vou pedir que comparem as duas espécies e que comparem também o tipo de ambiente onde elas se encontram. Tá bem? Vamos lá? A primeira imagem é uma espécie da América do Sul. A segunda imagem é uma espécie de África, né? Aqui nós temos a nandu e a espécie de África é a avestruz. São semelhantes, não são? São. Reparem nas pernas musculadas, no pescoço longo, não é? E na incapacidade de voar. E em relação ao ambiente, como é que é o ambiente? Diferente ou semelhante? O ambiente também é semelhante. Então, podemos dizer que as duas espécies são de lugares diferentes, mas apresentam características semelhantes porque enfrentam ambientes semelhantes. Assim, os seres vivos apresentam modificações que dependem do ambiente em que esses seres se desenvolvem. Compreendemos que o ambiente, segundo Lamarck, é o fator do processo da evolução. Por quê? Porque o ambiente condiciona o aparecimento de características que permitem aos indivíduos adaptarem-se às condições em que vivem. Entenderam? Vamos pensar no momento quando Lamarck apresentou as suas teorias à comunidade científica. Vamos pensar na reação da comunidade científica, ok? É claro que Lamarck foi contestado. E por quê? Por que Lamarck foi contestado? Porque existe uma intenção e uma finalidade na evolução, de tal forma que as alterações surgem como resultado das espécies procurarem o melhor. E ainda ele foi contestado porque a herança dos caracteres adquiridos não se verifica experimentalmente. Okay? Ou seja, se cortarmos caudas a alguns ratos, os seus descendentes vão apresentar caudas com tamanhos
normais ao longo de várias gerações. Então, ele não conseguiu explicar como é que se dava a transmissão dessas características adquiridas. De seguida, vamos resolver 2 exercícios. Com este exercício, vamos compreender uma das leis lamarquista, ok? E, com base na observação da imagem, vamos sugerir uma explicação para o desenvolvimento do pescoço das girafas à luz das ideias de Lamarck. O que é que eu observo na imagem? À medida que os rebentos tornam-se mais altos, né? O pescoço da girafa vai aumentando de tamanho. Então, vamos sugerir uma explicação para esse facto. Vamos? Então, qual é a resposta? Muito bem. Então, como resultado da necessidade de chegar aos rebentos mais altos das árvores, as girafas, de tanto esticar e esforçar o pescoço, foram apresentando esse órgão cada vez maior. Essa característica foi sendo passada aos descendentes, o que justifica as girafas apresentarem atualmente longos pescoços. Então, aqui nós já vimos que as girafas, hoje em dia, têm um longo pescoço devido à necessidade de se adaptarem ao meio ambiente. Agora vamos passar para o segundo exercício. Qual é a finalidade deste exercício? Vamos contextualizar Lamarck na atualidade, tendo em conta o conhecimento que nós temos sobre a hereditariedade. Então, vamos ler o segundo texto, ok? Vamos contextualizar com esse texto que relata um facto, não é? Que relata um facto. Numa região da Birmânia, são colocados 5 anéis de metal no pescoço das meninas quando elas fazem 5 anos. À medida que crescem, novos anéis são acrescentados. Ao chegarem à idade adulta, estas mulheres apresentam um pescoço que é o dobro do tamanho normal. Ok? Já leram? Então, agora vamos passar às perguntas. Já que a finalidade deste exercício é compreender por que é que Lamarck foi contestado, a primeira questão que vão responder é: esta tradição fará aumentar nas próximas gerações o tamanho do pescoço destas mulheres? Sim ou não? O que é que acham? A resposta é não. E vamos fundamentar. Por quê? Conseguem me responder? É não porque apenas as alterações que afetam o material genético, que são informações transportadas pelos gâmetas, são transmitidas aos descendentes. Com o primeiro exercício, reforçamos a compreensão das ideias lamarquistas e no segundo exercício analisamos um facto que nos permitiu a compreensão por que razão as ideias de Lamarck foi contestada. Agora vamos passar ao TPC. No
início da nossa aula, nós falamos ou abordamos os factos que condicionaram a transição do fixismo para o evolucionismo. Eu não desenvolvi muito essa parte, porque é uma parte extensa. Então, o que é que nós vamos fazer? É um trabalho complementar que vai vos ajudar a perceber a perspectiva histórica do conceito de evolução e compreender ainda mais a matéria. Então, sendo assim, vamos realizar um trabalho de pesquisa, recorrendo aos manuais e às outras fontes de pesquisa, não é? Com o objetivo de abordar a perspectiva do conceito de evolução, destacando os contributos dos seguintes cientistas: Carlos Linneu, George Cuvier, Thomas Malthus, Buffon, Malthus e Charles Lyell. Tem outros cientistas que também podem encontrar ao longo da vossa pesquisa, peço desculpa, e se quiserem trazer esses cientistas no vosso trabalho, fiquem à vontade. Na aula de hoje, vimos o conceito de evolução na biologia, vimos o conceito das teorias evolucionistas e também vimos o mecanismo de evolução segundo Lamarck, ou seja, o lamarckismo. E vamos resumir, através de um esquema, todas as ideias que nós vimos ou que nós estudamos hoje. Assim, segundo Lamarck, modificações ambientais originam novas necessidades. E essas necessidades ditará o uso ou desuso de um determinado órgão, conduzindo ou o que conduziria ao desenvolvimento desse órgão ou então o atrofio do mesmo. Essas novas necessidades, que implicam novos comportamentos, acionam, por sua vez, modificações no organismo, sendo que essas novas características são transmitidas aos descendentes, provocando adaptação da espécie ao longo de gerações. E foi assim a nossa aula de hoje. Fiquem bem e até a próxima aula do Aprender e Estudar em Casa. Tchau!